minha irmã, que está aí conectado com o nosso canal de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, dia 10 de julho, irei refletir junto com vocês o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Nós temos aí a narrativa do chamado dos 12 apóstolos e também o seu envio. Bem, esse texto está localizado nos chamados discursos missionários do Evangelho mateano e percebe-se uma relação bastante estreita e bastante próxima entre os discípulos e o Mestre Jesus, quando Jesus chama os discípulos para lhes comunicar a autoridade recebida do Pai. Ou seja, essa autoridade é de estar em sintonia, em conexão, não em dicotomia, aquilo que é anunciado e aquilo que é vivido. Bem, algo é transmitido, mas que nasce dessa relação, portanto, profunda com Jesus Cristo. Bem, a missão dos 12 é de dar continuidade à missão de Jesus por meio da palavra e da ação, tendo assim o poder de libertar as pessoas oprimidas de todo tipo de doença. Então, aí vocês vão encontrar 3 palavras para ressaltar esse aspecto, que são espírito maus, doenças e enfermidade. Bem, a missão dos discípulos é de conceder às pessoas mais vida e de vivenciar o reino de Deus no meio deles, inaugurado por Jesus, pelo seu messianismo. Bem, após esse chamado e a missão concedida, dado que geralmente junto com a vocação nós temos aí uma missão específica, são enumerados os nomes dos 12 apóstolos. Bem, esse elemento ressalta a dimensão pessoal da vocação e missão, ou seja, cada pessoa é chamada a exercer sua missão nesse processo de seguimento a Jesus Cristo. Bem, seus nomes são citados em dupla, talvez para sublinhar a necessidade de ser enviado de 2 a 2, que será uma condição depois do seguimento e da missão de Jesus Cristo, como nós veremos nesse evangelho. Bem, o nome de Simão, chamado de Pedro, abre a lista. Sua trajetória no evangelho é marcada por altos e baixos, sendo esse o protótipo, do discípulo e da discípula, pois sempre haverá altos e baixos, momentos fortes e outros de dúvidas em toda a caminhada do seguimento a Jesus Cristo. Os nomes dos demais, nós não temos grandes novidades, geralmente são citados juntamente com o grau de parentesco, ou talvez com a profissão dessa pessoa, como é o caso do cobrador dos impostos, e também nós temos aí um único que é bastante específico, que será Judas Iscariotes, que ele é denominado como aquele que vai trair Jesus. Isso nós vamos ver no final do Evangelho, quando nós temos aí as narrativas da paixão de Jesus Cristo. Bem, no entanto, nenhum se destaca por alguma qualidade excepcional, e como nós sabemos, todos eles irão trair ou negar Jesus Cristo com medo justamente das consequências do seguimento a Jesus Cristo. Bem, um elemento que é necessário chamar a atenção é que nós temos no Novo Testamento 3 gestos proféticos, esses que são mais, que nós podemos sublinhar, Existem outros, mas são mais importantes nos 3 evangelhos. O primeiro é justamente a entrada de Jesus no jumento, na entrada em Jerusalém, montado no jumento. O segundo será aquele da expulsão dos vendedores, dos cambistas no templo. E o terceiro será justamente esse, do chamado dos 12 apóstolos. Portanto, esse texto também é um gesto profético, e, portanto, esses 12 apóstolos representam as 12 tribos de Israel. Portanto, não foram somente esses, os apóstolos, também não foram somente homens, como nós veremos no decorrer de todo o evangelho mateano. Teve outros apóstolos e apóstolas, aliás, as mulheres foram as únicas que permaneceram até o final, aí em toda a trajetória de Jesus, seja na paixão, seja no momento de ser sepultado, como também depois no anúncio da sua ressurreição. Por isso é necessário ter presente que é um relato de vocação, mas também um gesto simbólico, e não restringir aí o número daqueles ou daquelas que seguiram Jesus Cristo. Bem, nos versículos de 5 a 7 são dadas algumas instruções aos apóstolos com o envio missionário, que, como podemos ver nos versículos anteriores, tem a sua origem nas promessas concedidas a Israel. Portanto, os primeiros interlocutores serão justamente as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas o que nós podemos achar um pouco estranho, ou ter essa sensação estranha, é por que o evangelista ele vai restringir a missão de Jesus e dos discípulos, reduzindo aos israelitas. E outra pergunta que nós podemos fazer é por que os samaritanos e os gentios são excluídos? Bem, nas entrelinhas e diante, portanto, do contexto no qual foi escrito o Evangelho segundo Mateus, parece transparecer um conflito que havia entre a comunidade materna e também as lideranças judaicas, no momento do judaísmo que estava sendo refeito, sendo reestruturado, né, diante da destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, pelos romanos no ano 70. Mas, por outro lado, nós podemos entender não como uma exclusão, mas como um dar preferência a esses, como ter como ponto de partida, mas depois, como nós veremos também no decorrer do Evangelho, será anunciada a toda a humanidade. Bem, no versículo 7, apresenta o que deve ser feito, ou seja, anunciar, e o conteúdo do que deve ser anunciado. O reino do céu está próximo. É anunciada, portanto, a chegada do reino dos céus, com as palavras e ações de Jesus e também com a missão dos discípulos, que tem como ponto fundamental, como nós vimos no início, né, desse texto, logo no início do capítulo 10, a libertação das pessoas daquilo que rouba a sua dignidade, dado que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. E nesse dia, portanto, nós podemos pensar sobre a nossa vocação e missão. Qual é, né, a nossa vocação? Qual é a vocação que nós somos chamados e chamadas a exercer? E como estou exercendo a minha missão como batizado e como batizada? Eu tenho consciência de estar com a minha vida e missão dando continuidade à missão de Jesus Cristo? E o que significa, aí no seu contexto, anunciar que o reino dos céus está próximo? Bem, você pode também escrever aí para a gente, né, para a gente poder aí continuar nesse nosso bate-papo. Um bom dia para você, uma linda reflexão desse Evangelho e uma profunda experiência com Jesus Cristo, com o seu reino e também com a sua vocação e missão.